Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Virou bagunça aqui, né? Queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma satisfação imensa estar com vocês. E o tema de hoje, assim como os outros, é um tema extremamente bacana. E digo para vocês a verdade que é um tema muito difícil de se falar. Por que é difícil, Ronison? Porque esse tema é um tema que muitas pessoas têm receio. Recentemente nós falamos sobre um tema muito difícil, que foi sobre masturbação, e esse também é muito complicado. Qual é o tema, Ronison? Sexo, quando a Bíblia proíbe. Como eu disse, falar desse tema é muito complicado. Por que é muito complicado? Porque para algumas pessoas ainda falar sobre sexo é um tabu muito grande. E tanto verdade que, por exemplo, dentro das igrejas, dentro do seio familiar, entre casais, são os locais que menos se fala sobre sexo. Dificilmente você vê igrejas fazendo algumas orientações sobre isso, como deveria ser à luz da Bíblia. Dificilmente você vê pai e mãe sentar com filhos e conversar sobre sexo. Eles preferem atribuir essa responsabilidade para as escolas, para as TVs, para os programas que são carregados de conteúdos, na sua maioria, impróprios ou às vezes até indecentes. E por que não dizer que o tema sexo é muito difícil até ser falado, às vezes, dentro do próprio casamento. Alguns casais não conversam sobre essa temática, apesar de ser um dos problemas mais comuns entre os casais, ou um dos problemas mais corriqueiros no meio dos casais. Diga-se de passagem, a maioria dos casais hoje sofrem por algum descompasso, por algum desconforto ou por alguma dificuldade na sua vida íntima. Mas não seria propriamente essa a ênfase aqui do nosso bate-papo. Nosso bate-papo é tentar identificar quando a Bíblia proíbe a prática ou ato do sexo. Para a gente entender isso de forma resumida, nós precisamos considerar que muita gente ainda acha que o pecado de Adão e Eva foi o fato deles terem relação sexual. É verdade, já vi muita gente achando que o fato de Adão e Eva terem tido relação sexual seria esse o pecado que Deus abominou lá no Jardim do Éden. Fique tranquilo, não é isso na verdade. Adão e Eva pecaram não porque tiveram relação sexual, mas porque desobedeceram a Deus. Isso está latente em Gênesis capítulo 2, você vai encontrar isso que eu estou lhe dizendo. O pecado de Adão e Eva não foi por causa da prática sexual, pelo contrário, foi por causa da desobediência. E aí você vai dizer, então espera aí, Ronison, se Adão e Eva não pecaram por causa da relação sexual, você está querendo dizer que... Isso mesmo, estou querendo dizer que Adão e Eva tinham relação sexual dentro do Jardim do Éden. Ah, se assustou? Por que você se assustou? Isso é bíblico. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. Olha o que Deus disse para Adão e Eva. Capítulo 1, versículo 27 e versículo 28. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Verso 28. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Só a primeira parte do verso. Diz para mim como é que Adão e Eva iria multiplicar, frutificar e encher a terra se não tivesse relação sexual. Já se fez a pergunta? Então tá aí a resposta. Na verdade, o pecado de Adão e Eva não foi a prática sexual. Por que não foi a prática sexual, Ronison? Porque sexo dentro do casamento é aprovado pela Bíblia. Isso mesmo, sexo dentro do casamento é aprovado pela Bíblia. Agora, quando a Bíblia proíbe o sexo, a Bíblia proíbe o sexo quando ele é fora do casamento. Isso mesmo, fora do casamento. Relação sexual fora do casamento é o momento em que a Bíblia proíbe a prática do sexo. O sexo inicialmente foi criado por Deus para que Adão e Eva tivesse a procriação da espécie humana. Observou o texto Gênesis 1, 27 e 28? A intenção de Deus inicialmente era que o sexo servisse para que Adão e Eva procriassem. Em consequência dessa relação sexual, Deus permitiu que o homem então desfrutasse desse prazer, o prazer da relação sexual, todavia dentro do casamento. É bem verdade que hoje nós encontramos muita gente sendo estimulada para ter uma vida sexual precoce, ou talvez nem sequer precoce, fora do casamento e, diga-se de passagem, irresponsavelmente. Por que não dizer sobre algum vídeo que nós já gravamos falando sobre o ficar? E nós falamos nesse vídeo sobre o ficar com o pecado. E a prática sexual fora do casamento, ela é tida como ficar, ou, como a Bíblia diz, fornicação. Então, o sexo fora do casamento, ele é proibido na Bíblia Sagrada. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero ler com você um texto
que está em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 2, para lhe clarear um pouco mais sobre esse tema. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, que diz o seguinte: mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Observe que o sexo dentro do casamento, ele é permitido. Fora do casamento, ele não é permitido. Outro texto bíblico, vamos ler então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo de número 29. Versículo 29. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas farei bem se vos guardares. Bem vos vá. Fornicação. O que é fornicação, Ronison? Sexo fora do casamento. Isso mesmo. Infelizmente, se um casal de namorados, ou se um casal de ficantes, ou um casal de noivos tiver relação sexual fora do casamento, infelizmente está sendo contra a Bíblia Sagrada. Ok? Espero ter te ajudado e quero lhe dar um conselho final aqui para você se prevenir contra isso. Como suportar, Ronison? É possível namorar sem ter relação sexual? É possível ser noivo sem ter relação sexual? Se o sexo só é permitido dentro do casamento, é possível? Sim, é possível. É fácil? Não. Primeira coisa, você precisa ocupar a sua mente. Tem um ditado popular que diz que mente vazia, oficina do diabo. Deixe a sua mente sempre ocupada com as coisas de Deus. Deixe a sua mente sempre ocupada com a obra de Deus. Deixe a sua mente sempre ocupada com a palavra de Deus. Deixe a sua mente sempre ocupada com as coisas que são boas, agradáveis e morais, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tá certo? Espero ter te ajudado. Sexo, então, fora do casamento é proibido pela Bíblia, é chamado de fornicação. Ah, e se for sexo fora do casamento por alguém que está traindo o cônjuge? Mateus capítulo 5, versículo 27, tratado como adultério. Não precisa nem mencionar que também é proibido. Deus em Cristo abençoe. Nos vemos no nosso próximo bate-papo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Saiu um cochicho nesse vídeo. Saiu um cochicho?